Glória a Deus. Aleluia. Salmo 112. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, graças a Deus. Ele é bom em todo o tempo. Irmãos queridos, eu disse que vou falar um pouco sobre família. Isso significa que família importa para Deus e importa para nós. É claro que ninguém aqui escolheu nascer na casa que foi plantado e o sobrenome que você tem hoje. Tem pessoas que olham para determinadas classes sociais, a burguesia, e falam: puxa, por que eu não nasci ali? Né? Outros nasceram em lugares simples, mas nunca negaram a sua origem. E Deus tem dado graça para aquele que tem fé. Porque a pessoa também simples ou que não tem recurso, ou tem poucos recursos, ele tendo fé em Deus, ele é suprido. Porque todos que passam a confiar na palavra, Deus supre em todas as áreas. E a família importa, e nós não precisamos ter justificativa. Por que está acontecendo certas coisas comigo, com meu filho, ou muitas vezes vem lembrança do passado, porque essas amarras estão me perseguindo, ou algumas lembranças. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que aprender a cortar e deixar a nossa mente refrigerada, a nossa mente em refrigério de Deus, colocando a palavra no centro do nosso coração, mentalizando, renovando a mente, para que você saiba que importa para Deus a sua família, independentemente de onde você nasceu, ou talvez os motivos e problemas que você viveu, dado a família que você nasceu. Mas não fique enganado com essa diferença que aos olhos humanos tem, que uns são privilegiados, outros não. Os problemas, ele não escolhe a porta para entrar. Ele entra. Principalmente quando a família não tem Deus, ou dá lugar para as coisas negativas, ou tem uma corrente espiritual totalmente misturada, atrofiada, problemática, e não tem firmeza de fé. Muitas vezes a pessoa fala até de Deus, mas não tem como se firmar, e não tem a segurança de ter Deus. E tem alguns crentes que se precipitam, fazendo as comparações que não deveriam fazer. Porque a Bíblia diz que na casa do justo há suprimento. Na casa do justo sempre haverá o necessário para vivermos. Sempre. Seja de uma maneira mais simples ou uma maneira um pouco mais melhorada, o que é importante é que Deus está no controle das nossas vidas e a pessoa passa a abrir o seu espírito, o seu coração, a sua mente para investir naquilo que quer colher. Por isso que nós vamos ensinar sobre família. Você precisa investir na família. Quem não investe na família não colhe. Quem não investe financeiramente também não colhe. Porque muitas vezes a pessoa parece que está ganhando, vem o devorador e toma. Parece que está ganhando, vem o devorador e toma. Por quê? A pessoa está dando brecha. Então, Deus se importa com o nosso sucesso, partindo do princípio do tema,
da nossa família, a família cristã, a família que é plantada na igreja, que significa o corpo de Cristo. Então, nós somos uma família. Só que há diferenças de como criar os nossos filhos. Eu vou fazer uma citação, você vai procurar ler essa história, porque eu vou entrar depois um pouco mais profundo em alguns conselhos. Eu estava meditando sobre isso e eu peguei 2 exemplos do Velho Testamento, mostrando dois tipos de família. O resultado que essas famílias tiveram em colocar a confiança em Deus, ou o outro não colocar, mas só ter o nome de Deus e mais nada. Porque muitas vezes a pessoa sendo nominativo, eu sou um evangélico, eu sou de Deus, mas a sua vida, os frutos não se identificam, principalmente dentro de casa, principalmente no relacionamento conjugal, marido e mulher, principalmente com os filhos, principalmente com as finanças que nós temos que investir na nossa família. Deus se importa com as práticas daquilo que temos aprendido da palavra, porque você pratica e você está preparando um terreno para dar o próximo passo. E cada passo que você dá na confiança da palavra, o resultado vai ser para você mesmo, para o corpo de Cristo. Porque quando você começa a andar na palavra, aquele ânimo inconstante, aquela insegurança, aquele menosprezo muitas vezes por uma palavra que você recebeu, mas está demorando para se cumprir. Ela não se cumpriu por causa, muitas vezes, da sua fidelidade ou não ter dado crédito antes para se cumprir. Agora, tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que receberam uma palavra e as profecias foram se cumprir 10 anos depois. Um deles é José. Outro é Daniel. Outro, o apóstolo Paulo. Então, a gente precisa crer naquilo que Deus disse. E exclusivamente para a nossa família. Então, há uma história em 2 Samuel, que nós já lemos bastante esse texto sobre a arca. 2 Samuel capítulo 6, tem uma história que fala da presença de Deus, da arca. Mas aonde está falando da presença de Deus sobre a arca, que simboliza a glória de Deus andando através da arca, não dentro, fora, porque naquele tempo a glória de Deus não era interiormente, era exteriormente. Ali tinha a arca que representava a presença de Deus. A primeira família que tinha o nome de Deus era da linha sacerdotal, Abinadab. A Bíblia diz que ele ficou 40 anos com a arca da aliança. O melhor de Deus, a sua presença, a sua graça. Ele e seus filhos não prosperaram. Ele e seus filhos viveram uma vida nominalmente. Deus está conosco. Nós somos sacerdotes. Nós temos privilégios. Isso acontecia naquele tempo, no Velho Testamento. Porque estava sobre a lei. E realmente a classe de sacerdotes era uma classe privilegiada. Hoje, para que você dê glória a Deus, na dispensação da graça, no Novo Testamento, Deus não tem filhos preferenciais. Lá no Velho era servos. Agora no Novo Testamento são filhos. Olha a diferença. Mas Abinadab tinha 3 filhos. Conviveu dizendo que Deus era com ele. Os nomes dos filhos todos dedicados a Deus. Mas não estavam caminhando na presença de Deus. Uma das coisas muito sérias isto nos dias atuais. Muitas vezes nós temos os nossos filhos,
Por isso que nós batemos nessa tecla. Você tem filho, criança, você tem neto, procure incutir na cabeça do teu filho, na cabeça do teu neto, a palavra de Deus. E ensine ele a frequentar os ambientes que você frequenta. E se você escolheu o Senhor, a igreja, os lugares de louvor, de adoração e da palavra, isso vai influenciar. Naquele tempo também tinha tentações, mas não tão grandes e tão intensas como hoje. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos casamentos são bombardeados por uma tentação chamada desejo da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, que tem derrubado o mais forte até o mais fraco. E principalmente os mais evidentes, ou aqueles que estão fortificando a sua vida, porque o diabo não chuta cachorro morto. Ele quer destruir o pai de família, a mãe. O matrimônio significa isso, é a mãe convivendo sob a proteção, mas num nível de igualdade. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que, para que não se interrompa as nossas orações, nós temos que ter o entendimento que a mulher e o homem casados estão na mesma graça, são salvos individualmente, têm o mesmo valor perante Deus. Mas essa família, nominalmente, dizia: olha, meu filho vai na igreja, mas eu vou de vez em quando. Estou agora parafraseando, contando uma história como se fosse uma igreja lá. Meu filho vai na igreja, mas eu não aperto muito ele não, sabe? E outra coisa, eu gasto muita gasolina para trazê-lo e voltar. Eu já passei por muitas fases que vi pessoas que eu tenho dado aconselhamento, falam: pastor, se eu tivesse ouvido o senhor quando eles eram crianças ou adolescentes. Alguns falam até assim: puxa, eles eram tão amigos do Tiago, do Daniel. Tão amigo da Juliana. Eu falo: a palavra. Você pode olhar para mim e falar assim: mas o pastor deve ser um santarrão de mão cheia. Não quero que você tenha esse conceito. Eu quero que você saiba ser de santos como o Pai Celestial é santo. É todos nós. Mas na hora de corrigir, eles eram corrigidos. Na hora de renunciar, todos nós renunciávamos. E na hora de ceder para o casamento, eu cedia, a mulher cedia. E assim continua até hoje. Porque se a gente for puxar a corda, com certeza vai quebrar. Porque muitas vezes a gente não gosta de perder nem para a mulher e nem para o marido. Agora, os nossos filhos estão vendo a briga de braço que a gente tem dentro do lar. Puxa vida, meu pai é tão severo, tão insensível, porque eu nunca vi ele orando. Eu nunca vi ele declarando a palavra, mas ele fala de uma maneira imprudente. A mulher, ela quer exigir do marido uma santidade, mas ela também vem pouco. Eu pergunto para você: nós podemos desassociar Deus da nossa vida? Irmãos, o maior prejuízo que uma família pode ter não é deixar de ter um emprego que ganha um salário maravilhoso, ou um filho que está numa empresa, ganha muito bem, perdeu o emprego. Isso é substituível. O difícil é você perder o filho para as drogas, para este mundo tenebroso, perder os filhos para essa situação. Também o casamento. Por isso que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Todos nós. Não é um só. Todos nós. E Abinadab, ele resolveu levar a arca junto com o rei Davi. Aquilo que deveria ser alegria foi um funeral. Porque o filho morreu, porque ele desconfiou da proteção de Deus e dessa segurança e tentou segurar a arca quando o carro de boi passava e a roda, ela
se aprofundou numa cavidade, num buraco. Mas a arca não era para ser colocado num carro de boi. Era para ser levada nas costas dos levitas. E ali, a demonstração. Deus não é severo no sentido de perseguir o homem. Era lei. A alma que pecar, esta morrerá. Ele se desviava do caminho de Deus. E quando precisou de demonstrar que tinha confiança em Deus, não teve atitude como essa. É como nós, quando temos a pressão, os problemas dentro da família, dentro da circunstância, Deus está olhando qual tipo de atitude nós vamos ter. Vamos fugir? Vamos enfrentar o problema? Vamos colocar em prática a palavra? Ou vamos criar um contexto de desculpa para aquele problema ficar ali sem solução? E ele pode ter uma tendência de aumentar. Irmãos, para Deus importa a minha família e a tua. A minha e a sua, ela tem o mesmo privilégio diante de Deus. Mas nós não podemos perder a função que Deus nos deu. Pai, tem que ser guardião da família, sacerdote do lar, manter os filhos sobre uma regra. O que eu posso falar aqui sem querer me justificar? Eu dizia para os meus filhos, mesmo depois que eles passaram a idade, se estava na minha casa, eu disse, na minha casa as regras são minhas, e vocês vão se submeter àquilo que eu tenho como regra, e o que a sua mãe tem como regra. Primeiro ponto, espiritualidade. Nós temos que manter uma vida espiritual normal dentro de casa e ter uma vida normal dentro da igreja. Segundo, vocês não vão fazer o que vocês querem. Vocês vão fazer aquilo que deve ser feito. E de vez em quando fazer algumas coisas erradas. Tinha a maneira certa de corrigir, de orientar. Nós não podemos perder a nossa função, porque hoje a atualidade tem tantas maneiras de educar que não são favoráveis no que a Bíblia diz. Estão contrariando até os princípios. Agora, nós precisamos aprender a corrigir a criança para quando ficar adolescente, não dá para pegar um adolescente na orelha. Já são mocinhos, a menina, o menino. O que você tem que investir é a partir do começo. Aí você vai ter que conversar com eles. Mas não pode acontecer. Faz o que eu faço, só faz o que eu mando. Ah, entendi. Compreendi, papai. Você vê como que perto do pai, o pai está me ensinando. Faça o que eu mando e faz o que eu faço. Está certo esse provérbio? O que vocês acham? Porque nós estamos vivendo num momento em que você precisa ser exemplo na sua casa, eu na minha casa, dentro da vida da igreja e dentro de um relacionamento familiar, mas não precisa ter cobrança, porque nós vamos errar também. O que precisa é um coração sensível para dizer, Senhor, eu quero aprender, eu errei, me perdoa. Abinadab errou, ficou numa situação muito séria, ficou sem uma descendência mencionada na Bíblia, e era um sacerdote. Mas teve uma pessoa totalmente desconhecida, que não era sacerdote, aceitou a vida para ser um hebreu, se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Já falamos muito dele, Obed-Edom. Aquele homem teve um resultado em 3 meses, o que aquele sacerdote não teve em 40 anos, em 20 anos, em 10 anos. Então, meu irmão, obediência à palavra dentro do nosso lar
vai trazer resultados proféticos e recompensas de Deus daquilo que nós fazemos e plantando em prazos muito mais curtos. Agora, se você tem alguém que está desviado ou não está no caminho do Senhor, aprendeu um pouquinho, mas se desviou, não abre mão. Defenda a sua família. Como? Orando por ele. Não abre mão, não perca o nome dele do teu coração. Seja o estágio que ele estiver, problemático ou não, ou talvez só socialmente querendo viver este mundo. Mas o importante é você, pai e mãe, ou se você tem ascensão sobre eles, é você manter a oração. A mulher santifica o lar, ela pode orar pelo marido e santificar o lar. O homem santifica o lar se a mulher não está na casa do Senhor. Ele ora por ela e santifica também. Uma das coisas que Deus quer é que importa a nossa família. Nós não precisamos agir sendo correto para que as outras pessoas falem, puxa vida, só ele é correto. Não, todos nós somos corretos. Nós estamos dentro de um princípio que envolve todos nós. Uns acertando mais, outros acertando menos. Mas todos tendo a mesma chance. Pastor, e para a minha criança? O mesmo futuro que tem a do A vai ter a do B. O mesmo futuro que tem o adolescente do A vai ter do B. E o mesmo futuro que você começar a crer na presença de Deus, pouco tempo as coisas vão reverter. Deus substituiu os 20, 40 anos de sacerdócio. Em 3 meses ele deu o resultado para Obed-Edom. Obed-Edom, 3 meses, ficou a arca na casa dele, mudou a vida dele. A descendência desse homem foi o que nós demos no Salmo. A descendência dele foi poderosa, foi lembrada, foi citada. A do sacerdote não. Na Bíblia tem um homem que eu não gosto muito de mencionar, porque ele chama o mesmo nome que eu tenho. Era o sacerdote Eli. A Bíblia diz que ele não corrigiu os filhos. E pagou caro por isso. Pagou caro. O fim dele, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque os filhos tomaram decisões como sacerdotes erradas. Perderam a arca no campo de batalha para os filisteus. Então, no Velho Testamento, Deus, ele tinha um compromisso com Israel, com a fé do povo, com a família que ele abençoou em Abraão. Agora, no Novo Testamento, a coisa mudou, irmãos. Para nós está mais fácil. Está mais fácil para nós. Nós podemos orar, se importando com a nossa família. Fazer como Loite, fazendo como a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. O pai era estrangeiro, era grego, mas Timóteo foi criado na presença de Deus. Na palavra. E quando ele estava precisando de auxílio, Paulo abraçou a causa e conversava, porque ele teve momento que ele vacilou. E poderia até ser retirado do ministério por influências. Mas Paulo abriu os olhos dele e ele equacionou a sua vida e só olhou para Deus. Ele ficou nos bons conselhos. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. O pastor tem a palavra do Senhor para a tua vida. Os líderes têm a palavra do Senhor para a tua vida. E muitas vezes a gente faz um pouco caso disso. Não, eu estou escolhendo a minha vida da maneira que eu gosto de ser. Eu sou o dono do meu próprio nariz. O seu nariz está na Bíblia? Se tiver na Bíblia, tudo bem. As escolhas segundo o seu nariz. Está na Bíblia, tá, tudo bem. Porque a minha não está. Porque quando eu erro também, eu vou para o altar pedir perdão, porque eu tenho que acertar. Porque ninguém acerta tudo, nós não somos perfeitos. Jesus disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, os desejos dessa vida têm solapado a nossa família. Abra os seus olhos. Vamos ajudar a abrir os olhos da igreja, das famílias, ajudar um ao outro, para que as famílias possam crescer. Este homem deu um exemplo claro, eu fico maravilhado pelo exemplo dele. Desconhecido. Ele não tinha um microfone na mão,
ele não era um sacerdote. Ele era apenas um homem que servia a Deus e a Israel. E ele prosperou em tudo. Filhos, finanças, família, e foi inserido na história. Lembrando como Jesus, na parábola do bom samaritano, um homem estava à beira do caminho porque foi assaltado, machucado pelo assaltante, machucado, ensanguentado, precisava de ter socorro. Passou um sacerdote, olhou o sujeito, não deu nem pelota. Passou um levita, olhou o que foi assaltado, não teve nenhuma consideração por ele. Mas passou um samaritano, no qual eles não tinham relacionamento com o povo de Israel, eles não se conversavam. Mas ele teve a prudência e a direção de cuidar daquele homem que estava precisando. É isso que a nossa família precisa. Eu não posso fechar meus olhos por aquilo que está acontecendo dentro da minha casa. Eu não posso fechar meus olhos. Eu não posso estar satisfeito que eu vou para o céu e vou deixar parte da minha família. Eu não posso deixar de olhar. Não adianta eu ter o evangelho só para mim. Eu tenho pessoas para atingir, tenho famílias para ser ganhas. E nosso testemunho vai valer muito. E quando eu toco na família, toco nos seus filhos, eu sou uma vidraça. Por quê? Você muitas vezes é olhado. É cobrado mais. Mas uma coisa eu sempre ensinei para os meus filhos. Filho, seja criança. Porque filho de pastor não é pastorzinho. Filho, seja criança. Filha, seja criança. Por quê? Porque a criança, ela tem que obedecer às suas fases. Ela vai aprendendo a ter crescimento em Cristo dentro das fases que ela vai tendo na sua faixa etária. Não adianta você querer exigir de uma criança aquilo que você não faz. E principalmente, muitas vezes, aquele assunto é para o adulto, não é para a criança. A criança vai ter a revelação de Cristo com o nosso comportamento de pai, com o nosso comportamento de mãe e com o nosso relacionamento. E o que ela ouve que do papai e da mamãe, do que fala dos líderes da igreja, do seu pastor, da sua colega, do seu irmão, do seu amiguinho e da irmã que senta perto. O filho e a filha, ela vai observar. Eu dou um testemunho assim também. Eu nunca discuti com meus filhos nesse sentido, ou falei para eles de líderes meus, perto deles. Eu não podia roubar o coração deles. Porque quando você fala mal do pai, você está tirando a autoridade do pai. Se você fala mal da mãe, você está tirando a autoridade da mãe. Você fala mal do pastor, você está tirando a autoridade do pastor sobre aquela parte espiritual da criança, do adulto e do adolescente. E assim por diante, cabe isso em todas as áreas da nossa vida. Parece um pouco forte, mas é forte sim. Porque se nós precisamos, o que você prefere? Aqui tem 2 garrafinhas. Uma está escrito remédio. A outra está sem lacre, mas é veneno. Você quer essa do remédio, você sabe identificar. Essa que é veneno não tem identificação. E você está disposto a tomar. Seja esta ou seja esta. E muitas vezes você quer acertar. Você toma essa, mas toma essa também, pensando que essa também é remédio. Nós temos que falar o que é pecado, o que é claro. Sabe por quê? Criança, ela sabe muito pela sua ingenuidade e sinceridade das coisas que estão errado e as coisas que estão certas. Principalmente quando olha a nós. Eu já fui pego de surpresa com meus filhos, de ter que pedir perdão. Pai, o senhor me corrigiu errado. Deixa eu contar a história. Verdade. Mas eu não tenho como devolver as 3 cintadas que eu dei em você. Mas eu vou pedir perdão e vou orar com você de novo.
Você me perdoa? Papai realmente foi forte nessa área, não precisava, eu errei. Ele vê que você também precisa da graça de Deus e você erra. Da mesma maneira que o filho pede um perdão para o pai ou para a mãe, o pai e a mãe também pedem um perdão para o filho. Isso vai abrindo portas para a sensibilidade daquilo que Deus quer fazer. Então, há dois tipos de família, aquela que confia em Deus e aquela que não confia. Agora, o segredo nosso no Novo Testamento é muito simples. Provérbios. Espírito Santo, tem mais alguma coisa? Tocando aqui, está mandando mensagem, o Espírito? Glória a Deus. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Lê uma outra tradução, vamos pegar aqui. É muito sério isso. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquela que a ama comerá o seu fruto. Então, é claro que também serve para dentro de casa. O que você semeia lá, você vai colher. Sabe aquele momento terapêutico que você está querendo falar tudo para a mulher? É esse momento que é um problema muitas vezes não é de vida, é de morte. Sabe aquele desabafo que você quer dar ou a mulher quer fazer? Esse é um problema sério que a gente tem que se controlar, tanto eu como você. Porque há alguns conselhos para diferenciar o que é a palavra atuante na sua vida, na sua família, e como esses dois exemplos. Importa para Deus a família. Não adianta eu apenas ter passado por esta vida com história picada. O importante é você, quando Jesus aparecer e levar a sua igreja, eu tenho que levar meu rebanho. Você sabe o que eu faria? Se eu tivesse problema com a minha família, eu parava o meu ministério e ia cuidar só da minha família. Poderia dar assistência em outra área. Porque não adianta eu entrar no céu fazendo apelo para tantas pessoas e perder meu rebanho. Meu pequeno rebanho. Eu tenho que me esforçar para dar bom testemunho e fazer os meus filhos andar na luz. Pela palavra, por escolha. Os meus netos, eu tenho que influenciar. Tenho que influenciar. Se está comigo, não é a minha obrigação de educá-lo. Mas eu posso influenciar em coisas boas. Eu brinco, mas tem um assunto que entra a palavra. Eu brinco e tem um assunto que entra um conselho. Eu brinco e procuro saber o que está acontecendo com ele. Aí você fala, por quê? Porque eu digo para ele, olha, o que nós aprendemos, isso é contestado aí no mundo. Cuidado, vai aprendendo a olhar. A cobiça da carne é os olhos nas meninas. Vai chegar o momento certo de você namorar. Não desperte o amor antes que ele chegue. Você desperte, se a pessoa começa a deixar a criança de 11, 12 anos namorar, despertar a sensualidade, pode acontecer um acidente. Deu para entender? Nós temos que viver as nossas fases. Não é porque a permissividade do mundo está sendo complaciva, mas ela é. Porque ela quer que a gente entre com a nossa família e os nossos filhos nos conceitos errados. Mas como que eu vou chamar a atenção da minha filha? Chamando? Conversando? Do meu filho? Chamando e conversando? Porque o homem ou a mulher que não confronta dentro da família o assunto, ele vai ter prejuízo. Ou muitas vezes, nós líderes temos que tomar cuidado. Eu sou muito bom para corrigir os seus filhos, mas os meus eu não educo.
Eu sou muito bom para amar os teus filhos, mas os meus eu não amo. Ou muitas vezes eu amo o meu exageradamente, que eu quero proteger em todo lugar. E pego os outros que não são meus filhos. Nós temos que entender que nós somos de uma família só. Os teus filhos são nossos filhos. Quem está dentro da comunidade tem que estar blindado. Tem que estar na fé, tem que estar na palavra, mas tem que ser ajudado. As nossas meninas têm que ser guardadas, os nossos meninos têm que ser guardados. Por quê? Porque são pessoas que nasceram para a glória do Senhor. Amém? Não é exagero, irmãos. Nós não estamos colocando aqui uma nova lei. Não. A lei de Cristo é amor. Amor. É pesado? Não. É uma vida cristã normal. Dentro da família, para o adolescente, para o jovem. Eu sou do tempo que, em algumas comunidades, jogar bola era pecado. Assistir televisão era pecado. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas me convêm. Agora, se porventura você ver o teu irmão errar, não condene ele. A Bíblia diz que nós temos que levantar os braços dos que estão caídos, ou que vacilou. Dentro da família, muitas vezes há um erro. Nós precisamos ajudar famílias, ajudar casais, ajudar crianças, ajudar os adolescentes. Por isso que eu gosto de, muitas vezes, eu vejo um adolescente errar, nós não podemos meter a tábua nele. Nós precisamos conversar com ele. E nós precisamos ser amigo dele. Porque se você não for amigo das crianças, não for amigo dos adolescentes, dos jovens, você perdeu o acesso. Então, por isso que a pessoa está com um pouco mais de idade, fala, mas eu não tenho espírito para cuidar do meu neto. Começa a ter espírito. Porque o neto quer ver você se alegrar, brincar e começar a ver. Porque ele vai olhar sempre para o vô, um velho, não faz nada. Principalmente quando é ímpio. Você pode influenciar. Você pode fazer tanta coisa, com simplicidade. Eu vejo muitas vezes, até falo em casa, muitas vezes, a gente gosta de comprar algumas coisas. Muitas vezes uma coisa simples, uma criança dá tanta alegria, não uma coisa tão cara. Você dá um presente, dá uma coisa, pode ser pequena, mas aquilo vai significar muito. Agora, as palavras têm influência dentro de casa. Quando a gente fala para a esposa, eu te amo, quando você fala para o marido, eu te amo, quando você fala para os seus filhos, eu te amo, não pode ser uma frase comum, que todo mundo fala. Eu amo porque eu casei com você e quero viver com você. Eu amo você, meu filho, eu dou minha vida por você. Mas se você quer dar a vida pelo seu filho, pelo seu neto, ensine a palavra para ele. Porque é melhor o seu filho entrar. Porque muitas vezes está com 3 universidades, 2, entrar com uma universidade só no céu, ele não vai usar lá. Vai lá, vai usar o Espírito. Por isso que o Rema abriu as portas para os jovens de 16 anos, para se policiar, para não entrar na universidade sem tanto amparo da palavra. Para, dentro dessa transição de etapa, ele ficar fixado na palavra. Sabe por quê? Até compreender isso. Mas eu sei esse texto, pastor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Tem hora que custou para mim. Tem hora que custa para mim ainda. Tem hora que custa para mim a atenção para os netos. Não é só dar risada. Você tem que estar presente. Igual aquela história do Gelol. Não adianta você ser pai. Você tem que participar. Então, o casamento importa para Deus, importa para a família, para a igreja. A família importa para Deus. Seus filhos importam para Deus. Estou insistindo nisso porque o nosso Deus é um Deus de resultado. Então nós temos que treinar a nossa boca para falar. Manter um casamento não é fácil.
Não é fácil. Não é fácil. São duas pessoas diferentes. E quando começa a falar, esboçar o que pensa, esboçar o seu gosto, o que ela quer, o que ele quer, a divergência chega. Ou é só na minha casa? Tudo tem conversa. Tem hora que tem que ceder para a dona madame. E também para o seu senhor. Tem que ceder. Mas nós não podemos perder do que o apóstolo Pedro falou. A mulher e o homem têm a mesma graça. Igual graça. Ela não é diferente. Então não pode ser tratada negativamente, nem o homem negativamente. O homem tem que ser uma pessoa maleável, a mulher também. Em momentos de discordância, espere os ânimos se acalmarem. Porque na hora dos conflitos, você já falou alguma coisa que você não conseguiu retomar a palavra que você falou? Falei. E agora? Uma das coisas que pega no casamento, principalmente no começo, e ainda pega, é o moço querer fazer ciúmes com a moça porque namorou a moça tal. Ou ela fazer ciúmes para o marido porque namorou fulano de tal. Dentro do casamento não tem essa comparação mais. Dentro do casamento você tem que dedicar a sua vida à sua mulher e ela dedicar a você. Entendeu? Porque no momento em que você está nervoso, você vai ser áspero. Você vai ser indelicado. E você também, mulher. Porque muitas vezes você não está vivendo no fruto do Espírito. Mas pastor, eu vou na igreja, eu canto maravilhosamente, a presença de Deus está na minha vida, eu não consigo entender. Eu sei que se você tiver um marido que não é crente, ele não vai te agradar em tudo. Ore por ele. Defenda a sua família. Você tem condições de orar por ele. Quem vai transformar a vida dele é o Espírito Santo através do poder da palavra. E você vai ser uma ajudadora, ganhando sem palavra, com amor, com graça. E da mesma forma o marido. O entendimento dentro de casa, ele é difícil quando a gente não convida o Espírito Santo. Por que os casamentos não estão dando certo? Porque a grande parte casa pelo sentimento, pela paixão. O amor, eros. O adolescente está cheio de hormônio. Aquilo fervilha. Aí casou. Aí precisa conhecer um pouco mais a mulher e conhecer mais. Só que muitas vezes a pessoa acha que ela vai esconder por toda a vida, como ela era no namoro, no noivado, tanto o homem como a mulher. Não. Perante a nossa esposa, perante o nosso marido, nós estamos nus. Mesmo com roupa, ele já começou a conviver, já vai se mostrando como as pessoas são. Então, tente entender o seu cônjuge. Procure, se esforce um pouquinho. Nós que somos cristãos, se porventura não tem marido crente, não procure ganhar ele para Cristo pelo testemunho. Pastor, mas faz muito tempo. Você sabe que a salvação é individual, mas você pode orar. Não hoje, mas tem tanto tema sobre casamento. Pastor, mas o senhor pratica todos? Eu leio todos, eu estou ainda no primeiro ano. Por quê? Eu estou no primeiro estágio, porque o segundo estágio vai ser nos céus. E lá não vai ter casamento, irmão. Lá não vai ter. Seremos como anjos, sem sexo. Aqui é porque nós somos humanos. Espírito, alma e corpo. O espírito é você com Deus. O espírito, você sabe que o espírito não faz sexo. O que faz sexo é o corpo e o sentimento. E o sexo é legalmente certo, correto, dentro do casamento. Agora, você sabe que as confusões eliminam da tua vida conjugal
aquilo que você tem de precioso, que é a aproximação. Você sabe como que você vai ter uma esposa? Você tratar bem ela. A esposa carinhosa, o marido carinhoso, quando há esse tratamento recíproco. Tudo isso vai. Mas o senhor já está de cabelo branco. Tudo bem. Mas eu também gosto de namorar. Né, pai? Eu confesso para o meu pai. Agora você fala assim, por quê? Porque nós estamos terminando a vida juntos. Tem que ser assim. Tem que ser. E a vida é muito boa. Por isso que a Bíblia diz para a mulher, para o homem, aproveita com a mulher da sua mocidade, aproveita a tua virtude, cuida bem dela, não vai se abastecer em outra cisterna. Você tem uma cisterna nova dentro da sua casa, é o seu casamento. Eu não vou poder manter todos os tópicos, mas depois vamos dar continuidade. Cuidado com o seu ponto de vista. Começa a passar por um funil. Quando você for conversar com a sua mulher, em alguns assuntos, conversar com o seu marido, lembra dos textos bíblicos. Vai ler a Bíblia, pega uma concordância, vê o texto, vê se você não vai fazer algumas exigências fora do compasso. Porque depois que você falou, dificilmente você busca essa palavra, isso vai causar dano. Ferimento, mágoa, ressentimento, tristeza. E isso atrapalha. Você sabe que a produção do seu marido, se você estiver em desacordo com ele, não vai ser abençoado? Você sabe que a produção da sua mulher, você estando em desacordo com ela, vai ser... Mas pastor, eu já não sou casado. Eu estou separado. Mas se você vai reconstruir a sua vida com prudência, dentro do ensinamento bíblico, você precisa aprender os princípios. Se deu errado uma vez, não pode dar errado a segunda. Porque nós não podemos fazer do casamento uma troca de carro. Você entendeu? Agora, e muitas pessoas estão escolhendo, sendo crente, um namoro misto. A pessoa de uma boa família, mas não é cristão. Aí ele une a fé que ele tem com a fé da pessoa. Teve uma consulta comigo, a pessoa dizendo assim, eu sou de uma determinada religião mística e minha filha vai ganhar ele para Jesus, o senhor faz o casamento? Eu falei, não faço. Eu não posso casar filha de Deus com filho do diabo. E nem posso casar filho de Deus com filha do diabo. Por isso que a gente leva a pessoa à conversão, ao batismo. Eu tive um problema que a pessoa chegou para mim, nós demos todo carinho. Essa pessoa, a Dirce evangelizou, trouxe, falei, você vai fazer então as aulas da integração, eu vou batizar vocês e na próxima semana a gente faz o casamento, está tudo marcado. Quando chegou o dia do batismo, a pessoa chegou, não, senhor, eu não vou me batizar. Eu não vou me batizar e eu vou te dizer uma coisa para o senhor, o casamento está marcado, o senhor vai fazer. Onde vai ser o casamento? O casamento vai ser lá na Márcia Marô. Eu falei, muito bom, mas você vai ter que arrumar uma outra pessoa para ir lá. Porque eu não estarei lá. É princípio. Nós acertamos isso? Então nós temos que fazer o que nós acertamos. Eu não posso exercer o matrimônio para alguém que não está dentro da mesma fé. Agora, eu posso abençoar. Agora, mas a pessoa tem pessoa que quer levar até um coral místico lá. E eu não faço casamento ecumênico. Já chega a surpresa que eu tenho, depois que caso, tem o casamento, tudo bacaninha, todo mundo é crente, depois o pastor vai embora, o negócio pega fogo. Agora, quando eu estou lá e se pegou fogo, eu caio fora. Nem janto, vou embora. Aí você fala, por quê? Irmãos, se nós não dermos um testemunho bom, como vai fazer? Aí as pessoas vão querer considerar o matrimônio como se fosse uma coisa qualquer. Você sabe que a própria Igreja Católica não casa. Nós que fazemos de uma maneira genuína as coisas,
mais pura possível. Nós temos que preservar o casamento. Por isso que a gente, quando olhar para uma criança nossa, ele vai casar, mas eu tive um problema. Esquece, você já foi perdoado, você já está numa história reconstruída. Aquele não vai, ele não tem maldição hereditária, não. Já morreu essa situação. Você nasceu para ser feliz, reconstruir a tua vida, mas dentro do princípio da palavra. Mas nós não podemos fazer isso de oba-oba. Se todo mundo aí fizer assim, você vai começar a casar todo mundo. Eu passei por um outro aperto também. Eu tinha dentro da igreja e 2 pessoas do sexo masculino, para mim, disse que queriam se casar. Eu disse, eu não posso fazer o casamento. Então, todos esses valores, porque dentro da igreja tem a Bíblia que é o princípio nosso. E tem um regulamento interno. Eu tenho que ficar dentro da Bíblia. Agora, mas vai ser denunciado. É melhor a denúncia para mim do que fazer uma coisa que vai agredir aquilo que a Bíblia diz. Então a gente tem que entender o seguinte: nós não podemos andar por sentimentos e nem por vistas. Nós temos que andar pela palavra de Deus. Agora, eu aceito todos que venham, pecadores, aceitam a Jesus, são transformados, tudo que eu puder fazer. A igreja puder fazer, nós podemos fazer. Agora, procurar aplicar a palavra de uma maneira errada, nós não podemos. Se a gente sabe, agora, se você não sabe, né? Tudo bem, algum assunto você não sabe. Puxa, pastor, você está sabendo, o senhor casou fulano de tal lá? Ele já casou com 2, mas eu só tenho a certidão de casamento de uma, que é essa que ele casou. Como que eu vou saber? Ele está convertido? Aí, se você não sabe, não é verdade? Agora, entrou dessa porta para dentro, você é da família. Os seus problemas nos interessam. Importa para nós as famílias. A igreja é um grande hospital. Nós temos que lidar com pessoas que já estão com tudo resolvido e pessoas que não têm tudo resolvido ou pessoas que estão aprendendo agora. Nós aprendemos que da parte de Deus nós temos que usar o remédio que a Bíblia nos dá. Primeiro, é amar as pessoas. Segundo, não julgar as pessoas pelo problema que ele está enfrentando, mas dar condições pela palavra dele sair do problema. E vamos mudar a história, porque Jesus mudou a nossa história. E a Bíblia fala que Deus se importa com a nossa família. Então não abra mão da sua família. Não continuar isso pregando, não abra mão da sua família. Não abra mão da sua mulher. Não abra mão do seu marido. Dá oportunidade, tenta reconstruir. Casamento restaurado é bênção. E se está divergindo, amor, vamos acertar a nossa vida, amor. Vamos acertar. Se está tendo aquela... Porque quando você perde a dignidade, começa a tratar mal o marido, tratar mal a esposa, tratar mal quem você ama, até filhos, netos, você vai perdendo a confiança da pessoa. Você vai perdendo o coração dela. Aí a pessoa não sente mais nada. Ah, não, eu não amo minha mulher, eu queria casar com outra agora. Não deixa perder, porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. É uma plantinha, vamos molhar. Ô pastor, eu estou dizendo que a vida, Jesus disse, tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem que pode dizer aqui que nunca foi tentado? A tentação é para todo mundo. Jesus foi tentado, mas venceu todas. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Então nós podemos vencer com a graça do Espírito Santo. Mas se porventura errar, peça perdão, realinha e vai para frente. Porque nós somos da seguinte visão, para terminar. A família é o melhor de Deus. Porque nos céus há uma família. Aqui Deus formou uma família. A tua vida e o teu casamento. Com a mulher da primeira aliança. Se outros estão vivendo uma nova história, é com a aliança que você tem. Porque tem muitas pessoas que não casaram no Senhor. Deu para entender? Eu casei, mas não casou em Deus, não casou no Senhor. Ah, mas você que escolheu o marido, você que escolheu a mulher. Então você tem que começar a se entender para tudo se ajustar. Para as coisas, principalmente o cristão.
Eu não posso dar um conselho aqui, ó, você que é cristão, você vai se separar então, tudo bem, o pastor concorda, a igreja concorda. Não é o pastor nem a igreja, é a palavra. O cristão precisa manter postura. Não dá para brincar de casamento. Se eu brincar de casamento com a minha mulher, eu apanho. Agora, a gente brinca assim, mas não é. A pessoa que você conviveu todo esse tempo, ela merece o teu amor. Seja o marido ou seja a esposa. Seus filhos queridos, seja pequeninos ou moços, demonstre amor por ele. Chegou nele, tem alguma coisa? Filho, posso dar um conselho? E se o pai cometeu alguns erros? Papai errou, me perdoa, mas eu queria dar um alôzinho para você. Ó, onde você está pisando, o papai já pisou e já caiu. Irmãos, quando você mostra a sua fraqueza para uma pessoa que você ama, você está sendo um homem forte, uma mulher forte. Quando você mostra a fraqueza para o inimigo, é o que diz a Bíblia, concluindo: não te mostre fraco na angústia. Não conte para ninguém. Fale a palavra que você, mulher, é vitoriosa, que o seu marido é a bênção, que o seu marido é bênção de Deus, a sua mulher é bênção de Deus, seus filhos são bênção de Deus. Deus protege meus filhos. Eu fiquei chateado de ver uma notícia no jornal, uma mãe falando assim: meu filho de 20 anos, eu mandei para uma faculdade e ele voltou morto. Não sabe o assunto, eu não sei, ainda não tem autópsia disso, né? E ele morreu, foi numa festa, depois voltou para casa, morreu, não sabe do que morreu. Mas isso é uma coisa estranha, menino de 18 anos. Pensa bem para um pai. Eu sempre digo isso, irmãos, é natural o filho enterrar o pai. Mas é agressivo o pai enterrar o filho. Dentro do sentimento, da família, isso é pegado. Então, nós que somos cristãos temos a bênção de Deus, amém? Você concorda comigo? Fala comigo, vamos ficar em pé. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão das promessas que o Senhor tem para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, todos eles, eu declaro graça transformadora, proteção e salvação através de Jesus. No nome de Jesus, amém. Qual que nós vamos cantar, querido? Agora a fé enxerga uma saída. Qual que é o problema que você está enfrentando? Ih, pastor, meu casamento tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Ah, mas aconteceu. Perdoa. Mas perdoa. Porque é necessário. Você que é cristão é melhor perdoar. Porque se você sair pensando que vai ter, talvez a outra jornada seja igual ou pior. O cristão não pode abrir mão daquilo que você está dentro da palavra. Você que está na sua casa, nós amamos você. A família é o maior patrimônio que nós temos. E a sua família, terminando essa mensagem, ela importa para Deus, mas importa a tua. E nós queremos que ela tenha saúde divina e a palavra norteando e abençoando a sua vida. No nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia.